Bom dia, meus queridos, como vocês estão? Vamos lá. Segunda-feira, vamos estudar História hoje e Geografia, tá bom? Para a nossa aula de História, nós vamos estudar cidadania no passado e no presente, tá certo? Vamos estudar um pouco sobre esse tema em relação ao passado e ao presente. Em relação ao passado, nós vamos ver em relação à Roma Antiga, as cidades da Babilônia, Atenas. Vamos ver como era esse termo cidadania nestas cidades antigas. Para a partir daí nós passarmos para o presente, né? É importante conhecermos um pouco do passado para compreendermos o presente, tá certo? Para sabermos como esse termo cidadania foi evoluindo ao longo do tempo. Sabemos que a cidadania é um direito conquistado, mas que nem sempre foi assim, né? Muitas pessoas sofreram para conseguir, tá certo? Então, cidadania no passado e no presente. Quando falamos em cidadania, nos vem à mente a palavra cidadão também, né? E também está associada à democracia. São palavras que estão associadas. E o que é cidadania? O que vocês entendem por cidadania? Então, turminha, cidadania, ela se refere à condição da pessoa que vive em sociedade. Uma sociedade que é politicamente organizada. E a cidadania também se refere aos direitos e aos deveres, né? Para termos cidadania, nós temos que ter acesso aos nossos direitos e também cumprir com nossos deveres. E o que é cidadão? Cidadão é um indivíduo que usufrui de direitos civis, direito em relação à saúde, educação, segurança, dentre outros, e também os direitos políticos, direito de ser votado, de votar, certo? Isso é um cidadão. E além disso, desempenha os seus deveres, né? Os seus deveres na sociedade. Sabemos que a sociedade é formada de direitos, mas também de deveres. Nós, como cidadãos, nós temos direitos, mas também temos deveres. Quando se fala em direito e em deveres, temos que lembrar, né, do marco histórico, a nossa Constituição Federal de 1988. É a nossa maior lei do país. Ela é um marco histórico em relação aos direitos e deveres. Trouxe direitos, garantia de direito em relação à saúde, em relação à educação. E, além disso, outros aspectos também, né, em relação ao direito. E também essa Constituição de 1988, ela trouxe como marco o direito de voto aos analfabetos, né? Sabemos que no Brasil, ao longo dos tempos, alguns anos, né, o direito a voto, a votar, era limitado. Teve alguns períodos que era preciso a pessoa ser maior de 25 anos de idade, ter renda, certo? Em outros períodos foi abolida a questão da renda, mas a pessoa precisava saber ler. E somente em 1888 que essa Constituição ela liberou, né, o direito ao voto aos analfabetos, aquelas pessoas que não sabem ler. Então foi um marco. E no artigo 5º ela diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Então nós somos cidadãos, somos iguais perante a lei, sem distinção, temos que respeitar, né, as diferenças. E a vida em sociedade, eu trouxe com a imagem que representa essa vida em sociedade. O que vocês compreendem com essa imagem? Observe a imagem, leiam as palavras. Então, o que essa imagem tem a ver com o tema vida em sociedade? Então, turminha, a vida em sociedade ela é, né, de direitos e deveres. E aí trouxe a imagem de uma balança, né, que ela precisa estar equilibrada, né? Os dois pratos equilibrados. Então, isso nos remete que nós precisamos estar buscando nossos direitos, mas também cumprindo com os nossos deveres, para termos uma vida equilibrada em sociedade, tá certo? E a vida em sociedade, nós devemos respeitar os direitos do nosso próximo, né? Importante respeitarmos o direito do nosso próximo, independente da cor, da pele, né? Independente da renda, se é pobre, se é rico, independente do sexo, se é homem, se é mulher, independente da opção sexual da pessoa, nós devemos respeitar aquela pessoa, tá certo?
Além disso, nós devemos também cumprir com nossos deveres, devemos lutar pelos nossos direitos. Importante também este aspecto, devemos buscar os nossos direitos. Lutar pelos nossos direitos. Trouxe aqui uma frase de Rui Barbosa, um escritor, que ele diz: quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Então, nós precisamos lutar pelos nossos direitos. Sabemos que hoje estamos com saúde, com educação, com o SUS. Temos aí um programa muito rico, o SUS, né, que garante a saúde dos cidadãos. E para conseguir esse direito, muitas pessoas lutaram. Muitas pessoas sofreram e para conseguir, né, o direito ao SUS, somente em 1990 que foi implantado o SUS. Além disso, a Constituição Federal também foi uma luta travada para conseguir promulgar essa Constituição que fala sobre os direitos, deveres e as leis. Tudo isso, né? Também o direito ao voto feminino foi luta. Durante muitos anos as mulheres não podiam votar. Somente em 1932 que as mulheres conseguiram o direito ao voto no Brasil, né? E foram muitas lutas. Ficaram até conhecido como o movimento sufragista. Era um movimento que lutava pelos direitos das mulheres em relação a votar e ser votado. Foi um movimento que ficou conhecido em todo o mundo, né? Surgiu ali na Inglaterra e ficou conhecido em todo o mundo. Vamos falar um pouco da cidadania no passado. A concepção de cidadania ela sofreu muitas transformações ao longo do tempo, né? Nas sociedades antigas, nem todos tinham o mesmo direito. Vamos ver sobre a cidadania na Babilônia. Quando falamos da Babilônia, vem-nos à mente o Código de Hammurabi, né? O conjunto de leis. E ele fazia a divisão entre a sociedade, né? Entre trabalhadores livres, os escravos e os ricos. Só para termos uma ideia, os delitos contra a população que tinha mais propriedades eram punidos com maior severidade. Vemos aí a diferença, né? Contra a pessoa mais rica, considerada na época, né? Os delitos contra eles eram punidos com maior severidade, enquanto aqueles mais pobres não tinham esse mesmo privilégio. Além disso, também havia a diferença entre homens e mulheres, né? Diferença grande, né? Apenas os homens tinham direito à herança familiar. Uma discriminação muito grande, né? Vamos ver agora sobre as decisões políticas na Roma Antiga. Também não era diferente, né? Nem todos tinham os mesmos direitos de participar das decisões. E havia também a divisão em classes, em patrícios e plebeus. Os patrícios eram os grandes proprietários de terras e eles tinham vários direitos. Só um exemplo como o acesso aos cargos públicos, né? Esse direito ficava restrito aos patrícios. Já os plebeus eram os artesãos, os camponeses, os comerciantes e outros trabalhadores livres. Que a grande diferença entre os plebeus e os patrícios, os plebeus eles não podiam participar das decisões políticas e nem poderiam casar com os patrícios. Vemos aí essa diferença ao longo das sociedades antigas. A cidadania na antiguidade. A ideia de cidadania ela surgiu lá na Grécia Antiga. Surgiu um modelo político denominado democracia. Mas lá na Grécia Antiga, essa democracia ainda era limitada, né? O direito ao voto ficava restrito a algumas parcelas da população. Por exemplo, a sociedade na Grécia Antiga era dividida de acordo com alguns critérios: local de nascimento, quantidade de terras, eram alguns critérios para a pessoa ser considerada cidadão em Atenas, na Grécia Antiga, né? Os legítimos cidadãos em Atenas eram as pessoas nascidas na cidade e que tinham grande propriedade de terras. E eles eram conhecidos como eupátridas. E o direito ao voto somente era restrito a essas pessoas, né? Essas pessoas que eram os eupátridas, que eram as pessoas nascidas na cidade, que tinham grande propriedade de terra. E esse governo nessa época era conhecido como oligarquia, né? O governo na mão de poucos. Apenas um grupo, né, participava das decisões. Vamos ver sobre as formas de governos: a democracia, a monarquia e a oligarquia. A democracia é uma forma de governo, todos os cidadãos participam das decisões políticas, por exemplo, o nosso Brasil, né?
cidadãos maiores de 16 anos têm direito ao voto. Já a monarquia, o poder está na mão apenas de uma pessoa. E este poder ele é hereditário. Temos alguns países que têm esse regime monárquico, né? Monarquia, o Japão, a Espanha, a Inglaterra, né? E também temos a oligarquia, o governo de poucos. O governo fica restrito, né, na mão de um pequeno número de pessoas, né, que controlam o poder. Quando falamos em monarquia, nos vem à mente, né, a imagem dessa pessoa bastante conhecida, né, a Rainha Elizabeth, né, a rainha da Inglaterra. Sabemos que na Inglaterra é o regime de monarquia, né, a rainha que controla o poder. E não somente na Inglaterra, né, mas vários outros países temos esse regime de monarquia, tá certo? Bons estudos, qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Forte abraço.